Vamos continuar conversando aqui com o doutor Alexandre Diógenes. A gente está falando sobre a questão de doenças bucais causadas pelo fumo. Então, apaga essa ideia, não vai fazer a bem à sua saúde em nada, nem é só na questão bucal, mas no seu corpo todo. Vamos lá, a pergunta do Marcelo, do Bom Jardim. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras. Ele quer saber se tem relação à circulação, né? A questão das doenças bucais em relação à circulação e também a questão de tromboses. Pode ser provocado por conta da questão do fumo? Bom dia, Marcelo. Essa pergunta é interessante, assim. Como eu falei anteriormente, o cigarro, ele atinge principalmente o sistema circulatório e o sistema respiratório. Então, por isso que os cardiologistas falam tanto que você deve parar de fumar, porque aumenta o risco de AVC e o risco de infarto, porque as paredes das artérias, das vezes, ficam mais rígidas, o que favorece com que a pessoa termine tendo esses problemas circulatórios, certo? Uma coisa importante com relação à saúde bucal e as pessoas que têm problema circulatório é que, por exemplo, se você tiver com um tártaro, né, e esse tártaro ele favorece a que você tanto perca o osso do dente e também inflame a gengiva havendo sangramento. Então, a pessoa que tem um problema circulatório, que é fumante, que vai precisar fazer uma ponte de safena, né, ou então angioplastia, é importante que ele faça um tratamento odontológico antes, porque aquela bactéria que está lá no sangue da gengiva é a mesma que passa por todo o corpo. Então, pode haver complicações na cirurgia do paciente já está cuidando de outra coisa, né? Exatamente, o que dá chama endocardite bacteriana, né? Mas tudo está ligado, certo? Tudo está ligado. Então, a pessoa que vai ter um problema cardíaco, que normalmente é fumante, e vai fazer uma cirurgia dessa, é importante que faça um tratamento preventivo antes para que evite uma doença que a gente chama de endocardite bacteriana, que é uma infecção que acontece na cirurgia. Doutor, em relação a esse sangramento na gengiva com frequência, principalmente para quem é fumante, porque hoje a gente está dedicando o programa a esses fumantes que estão em busca de uma melhor saúde, de largar essa dependência, o fumante ele tem mais sangramento na gengiva? Ele tem mais sangramento justamente por isso, né? Porque ele tem ele descama a mucosa da boca com mais facilidade e ele tem uma imunidade mais baixa. Então, esse sangramento se torna mais intenso, né? E além disso, pelo fato de ter esse problema de baixa imunidade e ser menos úmida a boca, ele tem também problemas de cicatrização, certo? Mas nem sempre aquele sangramento é apenas por conta do cigarro. É importante dizer que esse sangramento ele pode ser ou pela placa bacteriana, que fica mais difícil de remover, porque isso é uma coisa importante também. A pessoa que fuma se torna mais agressiva porque devido a menos saliva, aquela sujeira tipo cola, falando uma popular, cola com mais facilidade nos dentes, endurece, né? Mais rápido, e aí fica mais difícil de você remover. E aí, se fica mais difícil de remover, é mais fácil sangrar. Aí, olha, já que a gente está falando essa questão de remover e de endurecer, vamos ao inverso. O João Paulo aqui do Nova Betânia, ele está perguntando se as pessoas que fumam e que têm tártaro, se o tártaro amolece os dentes. A pessoa fumante ela tem mais facilidade de ficar com os dentes amolecidos. Isso. O tártaro ele causa uma doença periodontal que a gente chama de periodontite. O que é periodontite? É quando a gengivite, a gengiva não foi tratada, piorou, e aí ela está atingindo já o osso. Então, o tártaro ele destrói o osso. E o osso, que como o dente está dentro do osso, se destrói o osso, o dente fica mole e pode chegar a cair. E os pacientes que são fumantes, essas doenças periodontais, ou seja, essa periodontite, essa doença do osso, ela termina sendo mais agressiva e aí a pessoa tem a possibilidade de perder o dente mais rápido do que um não fumante. Olha, o Leonardo está nos acompanhando. Interessante que a gente percebe que no meio das perguntas que estão chegando, a maioria está sendo os homens, né? Eu acho que o fumo atinge mais os homens hoje, nas estatísticas que a gente colocou aí, talvez não esteja igual. De 10 pessoas que fumam, 8 têm câncer. Mas a gente percebe pelas perguntas, a maioria é homem, né? Né, realmente. Pelo menos assim, no nosso dia a dia, a gente percebe mais homens fumando que mulheres. Do que mulheres, né? Aí ele já está perguntando aqui, o Leonardo, em relação à escovação da língua. Eu sou fumante, tenho um tempo já, estou sempre me preocupando em escovar muito, tanto meus dentes como a língua também. Mas tenho a consciência que a escovação só não adianta.
Exatamente. A escovação da língua, ela se inclui na escovação da nossa higiene oral, certo? Nós não podemos falar em higiene oral se não falarmos também da escovação da língua. E eu sei que é difícil, mas tente, apague essa ideia, como você falou. E a hidratação é importante também. Então, já que a pessoa fuma, uma forma de tentar minimizar essa adesão, né, da placa bacteriana ao dente e às estruturas da gengiva, você aumentar essa hidratação. Tipo assim, tentar minimizar essa diminuição do fluxo salivar, mas tomando mais água. A Rafaela está perguntando em relação a implantes. Pessoas que fumam, que são fumantes, precisam de alguma atenção especial na hora de fazer implante? Exatamente. Como nós falamos anteriormente, né, Rafaela? Todo paciente que faz implantes ou qualquer tipo de cirurgia bucal, ela tem que ser tratada de uma forma com mais cuidado, porque a gente sabe que o processo de cicatrização nessas pessoas é mais lento. Então, realmente, ela precisa de uma atenção especial. Nós temos o Edson Rebouças, que está ligadinho com a gente. Muito obrigada, Edson. Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz que não é fumante, mas está sempre próximo de pessoas que são fumantes e percebe o cheiro forte do cigarro e que se ele poderia ser prejudicado por conta de trabalhar próximo de pessoas que fumam muito. A gente fala muito que tem os fumantes passivos, né? Que é o caso do amigo. Realmente você é prejudicado, né, quando você fica num ambiente, principalmente um ambiente fechado, onde existem outros fumantes. Com relação à parte da saúde bucal, não tem problemas maiores, né, mas o fumante passivo. Mas os seus colegas, ajude os seus colegas a apagar essa ideia. Edson pede para o pessoal ir apagando cigarro em vez de fumar muito e diminuindo, para não prejudicar quem está do lado também, né? Aí eu pergunto aqui para a doutora Alexandre hoje a gente sabe que a adolescência é muito precoce, né? A gente percebe jovens bebendo cada vez mais e fumando também. As mulheres, foi menos, antes era charmoso ver as pessoas fumando. A gente percebe que tem um número menor, mas os adolescentes são sempre acometidos em relação ao cigarro. Demora a ter esse prejuízo em relação ao fumo? Porque eu sou muito jovem, não vou ter nenhum problema em relação nem a doenças bucal, nem do corpo todo, porque eu estou fumando. A pessoa tem aquela ideia que só vai ter realmente alguma doença depois de muitos anos que está fumando. Quanto mais precoce você iniciar um hábito, um vício, né? No caso do cigarro, isso se torna ruim, porque, consequentemente, você vai ter um problema mais cedo, né? Lógico que a possibilidade de uma pessoa com 70 anos ter um problema sério de saúde é maior do que um jovem, mas também, se ele começa mais cedo, ele vai ter um problema, com certeza, mais cedo. Então, ele está totalmente contraindicado esse tipo de hábito, de vício. De pensamento também, pensamento viu? Também. Essa história de achar, comecei a fumar cedo, vai demorar a aparecer alguma coisa. E em relação também ao câncer, doutor Alexandre Diógenes, é mais fácil ser tratado o câncer de boca ou é o mesmo tratamento? E outra coisa, sempre aparece com ferimentos, é mais visível o câncer de boca ou ele é silencioso também? Olha, o câncer de boca mais comum é o que a gente chama carcinoma epidermoide. Ele parece com uma ferida, certo? E as bordas ao redor dele, ele é endurecido. E no meio ele é como se fosse uma parte mais baixa, como se fosse uma úlcera. Então, os lugares que ele mais acomete é a língua, né, e o lábio inferior. Mas isso aí existem algumas variações. E ele tem também a mesma agressividade de outros tipos de câncer. Até porque se ele for descoberto, diagnosticado muito tarde, aí vai ficando cada vez mais difícil o tratamento, mas também envolve cirurgia, envolve quimioterapia, em outras situações radioterapia também. Então, enfim, depende do lugar. E até porque a nossa boca está numa região nobre, né? Próximo do cérebro, próximo de grandes vasos, que tem também metástase, ele dá metástase, ou seja, ele pode se espalhar no corpo como qualquer outro tipo de câncer. Então, fico alerta, de cada 10 pessoas que fumam, 8 têm problemas de câncer bucal.
Vamos para o intervalo? Você ainda vai poder participar através do 988028972. Obrigada a Rafaela que participou conosco, também o João Paulo. Tivemos aqui o Edson Rebouça também que já mandou a pergunta dele e também o Marcelo que está no Bom Jardim. Obrigada pela audiência de vocês. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta ainda falando sobre essa doença que você pode tirar, nem pensar em ter, que é a questão da doença através do fumo. Então, o fumo que está provocando um problema de saúde, apague essa ideia, tá bom? A gente volta já já.